Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigada, Isaías. Dando continuidade à nossa sessão do dia 11 de novembro, na parte da tarde. Vamos para o processo número 66 da pauta de relatoria da conselheira Viviane, Alimentarte 2003, alimentação é o recorrente interessado Fazenda Nacional. Conselheira, a senhora está com a palavra. Abrir o microfone. Então, aqui o recurso é de divergência do contribuinte, apresentado em face do acordo turno extraordinário, que registrou, então, a seguinte situação na emenda. Simples Nacional, indeferimento de opção, existência de débito com exigibilidade não suspensa, manutenção do indeferimento. Então, se o prazo limite de opção da empresa possui débito sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Nacional, não poderá. Então, o voto foi unânime. Aqui o processo teve origem com indeferimento, então, no recurso Simples Nacional, formalizado. O pedido dele foi formalizado em 2 de 1 de 2012, o indeferimento se deu em 14 de 10 de 2013, através de termos de deferimento, fundamentado na existência de crédito tributário não liquidado nem suspenso na data da opção. Inconformado, o contribuinte apresentou uma manifestação de conformidade, trago aqui o trecho também da decisão, que julgou improcedente a manifestação. Resignado, ele apresentou o curso voluntário, foi negado provimento. Contra esse acordo de segunda instância, ele interpôs o recurso, então, presente, recurso em apreciação, alegando divergências e diferencial em relação à confirmação da exclusão do simples em razão da insignificância do valor do débito que motivou o ato. Indicou como paradigma o acordo 1202.00.604, 2011, e trouxe a emenda que, Simples Nacional, reinclusão, princípio da insignificância e razoabilidade. Em face demonstrada a insignificância do débito apurado, depois comprovado que foi compensado pela ação retificadora, em respeito aos princípios que regem o processo administrativo fiscal, administrativo geral, da razoabilidade, da proporcionalidade, em face da integração analógica do disposto na Lei 10.522, posteriormente alterado, pelo valor ínfimo do débito, é de se reconhecer a legitimidade da reinclusão do regime tributário simplificado. Nas razões recursais, recorrente após historial feito desde o início, argumento que a decisão paradigma apresenta decisão contraditória com a recorrida, privilegiando o princípio da insignificância, quanto ao valor do débito que ensejou a exclusão do simples, bem como proporcionalidade e razoabilidade em relação à própria decisão. Então, ele forma que tomou ciência, por meio do simples, portal do Simples, em 5 de março de 2012, do resultado final da solicitação, teria sido indeferido por um débito de R$20, por pendência cadastrada no município do Rio, forma que liquidou o débito em 9 de 3 de 2002, bem como regularizou a situação cadastral mediante pedido de baixa de inscrição. De forma que não recebeu comunicado formal da RFB dando conta de sua exclusão do Simples Nacional, que violaria o previsto no artigo 17 da resolução do Comitê Gestor. Então, torna nulo o ato de indeferimento da opção. Considera que não houve observância de formalidades essenciais, o cumprimento da intimação, o registro constar no registro do sistema, envio de termo de deferimento, reforça, então, a argumentação recorrendo ao previsto no artigo 31 da Lei Complementar, estipula o prazo de 30 dias para a regularização da pendência, contados a partir da comunicação da exclusão. Considera que, se não for reconhecida a ilegalidade de exclusão do Simples, que se reconheça que sanou tempestivamente as pendências contadas no prazo de 30 dias, a partir do acesso que realizou o sistema eletrônico. Se coaduna com a possibilidade material, então requer ao final o conhecimento e provimento para reconhecer que fazia jus à permanência do Simples no ano de 2012. O presidente da Câmara recorrida competente para análise da admissibilidade, deu seguimento nos termos de despacho, admitindo a aprovação. A Fazenda Nacional intimada não apresentou contrarrazões. Então, esse é o relatório. No tocante ao conhecimento, considero que trago aqui que o recurso foi admitido pelo despacho, a admissibilidade não foi questionada, então admito nos termos do despacho de admissibilidade, reconhecendo para conhecer do recurso especial interposto. Quanto ao mérito, o litígio restou configurado, então, conforme assentado, na razão de mérito para indeferimento da opção do contribuinte pela sistemática do Simples Nacional. O voto condutor aqui do julgado recorrido sim se manifestou, que o recurso, então, no recurso voluntário, ele reitera as afirmações da manifestação de conformidade, havia o débito ativo no valor de R$20, tomar conhecimento do deferimento, providenciou o pagamento, 9 do 3, pendência cadastral também junto ao município foi sanada, as demais alegações nada acrescentam, conforme disposto no artigo 17, 5º da Lei Complementar 123, o favorecimento fiscal instituído pela Lei Complementar é somente para os contribuintes que não possuem pendências com débitos tributários, não se enquadra na recorrente nessa situação em 31 de 1 de 2012.
Portanto, não merece reparo o pronunciamento da turma julgadora de primeira instância, ao declarar que a regularização das medidas deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação. Todo disposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo-se em deferimento. Não está em discussão a existência ou não de débito na data da opção pelo simples. O recorrente admite a existência do valor devedor, como que foi liquidado no mês de março do mesmo ano da opção. Informa ainda que regularizou a pendência cadastral existente junto ao ente municipal. Alega que o processo de deferimento de sua opção por simples foi viciado pelo fato de não ter sido intimado na forma normativamente determinada. Sustenta que, uma vez intimado, teria o prazo de 30 dias para regularizar. A argumentação contra esses dois pontos não merece acolhida. O próprio recorrente transcreve o dispositivo normativo vigente à época, que é a resolução do Comitê Gestor 94/2011, indica o modo pelo qual a intimação, no caso de deferimento da opção, deve ser feito. Então, aqui eu escrevo o artigo 110, né, cientificado, então, ele implica a aceitação do sistema de comunicação eletrônica, né, para ser cientificado. Ele reconhece que tomou ciência em março de 2012, um deferimento. Transcreve aqui a passagem do recurso dele, que reconhece isso. No mesmo dia ele aderiu, alterando, acreditava ele que o status de todos os débitos apontados na conta corrente para que constassem como suspenso, significava que não apresentaria mais votos para a inclusão. Ao acessar entre 5/3/2012 o portal do Simples, foi surpreendida que estaria impedido de ingressar. Segundo, então, o resultado dessa aqui, final da solicitação de opção, foi indeferida por dois motivos: existência de débito ativo, no valor de R$20, e a indicação da pendência cadastral do município. Portanto, a comunicação do indeferimento da opção pela sistemática do Simples Nacional foi regular, efetuado nos termos previstos no regimento, no regulamento do programa, cuja aceitação é condicionante para a opção. Em relação ao prazo para sanar as pendências levantadas, a norma de regência, conforme destacado, estabelece como termo final o último dia do mês de opção pelo regime, é o artigo 6º da resolução 94/211, opção pelo regime Simples Nacional, trato caput deve ser no mês de janeiro, até o último dia útil. Enquanto não vencido o prazo, o contribuinte pode regularizar eventuais pendências impeditivas, sujeitando-se ao indeferimento da opção, caso não as regularize até o término desse prazo. Nesse caso, portanto, o contribuinte deveria regularizar as pendências apontadas até o dia 31/1/2012, sujeitando-se ao indeferimento da opção, caso não o fizesse. Caso similar foi apreciado recentemente por essa primeira turma, ocasião em que outro entendimento prevaleceu, por maioria de votos, o voto como toda a ilustre conselheira relatora Lívia de Carne Germano, seguindo os termos. Então, o sistema integrado, Simples Nacional, em deferimento da opção, débitos tributários, prazo para regularização. Artigo 17, lei complementar, dispõe para optar. Então, foi considerado que, na ausência de fundamento jurídico, para tratar de forma desigual contribuintes que já se beneficiam do princípio nacional e aqueles que querem optar pelo regime, é válida a interpretação de que o artigo 31, parágrafo 2º da lei complementar, remeter expressamente à situação descrita no artigo 17.5, acaba por estender o prazo de 30 dias à regularização dos débitos aos contribuintes ingressantes no sistema. Esse é o acordo 9101-00420, de setembro de 2019. Esta relatora, então, discordou na ocasião, continua discordando. O fundamento principal do voto condutor daquele julgado, posso extrair o seguinte trecho, né, que traz o fundamento de que, na obstante, a seguinte legislação estabelece que, em caso de exclusão do contribuinte da sistemática, o contribuinte tem o prazo de 30 dias para a regularização do débito. Transcreve aqui o lei complementar, artigo 31, a resolução, então, do gestor, no artigo 76, traz aqui, possui a comprovação da regularização do débito, quando existir, no prazo de 30 dias contados da ciência da exclusão de ofício. No caso, compreendido não merece reparo o voto condutor da conta indicado, aqui a relatora daquele voto, né? Observa que, a despeito do artigo 17, disciplinar o ingresso no Simples, e o artigo 31, das hipóteses de exclusão, poderia, então, favorecer os contribuintes que, dentro do prazo de 30 dias, regularizassem a situação, após cientificados dos débitos. Ela considera que não poderia ter feito a distinção das situações. Entendo que, ao contrário, que foi defendido aquele voto, considero que as regras são distintas, não se confundem. O contribuinte que desejar ingressar no Simples tem um tratamento diferenciado, vez que cabe comprovar a regularização dos débitos pré-existentes para fazer jus à sistemática mais benéfica. De outro lado, o contribuinte já inscrito no Simples deve ter a oportunidade de, após cientificar a existência de débito dentro da sistemática, antes de ser dela excluído, poder quitar o débito apurado. Aqui depreende-se o potencial de geração de litígio tributário, sendo devida observância dos princípios do devido processo legal do direito contraditório e ampla defesa. Por essa razão, justifica-se a expressa previsão, então, da faculdade de regularização nos 30 dias subsequentes à comunicação, que não se estende aos casos de solicitação de inclusão no Simples, como aqui analisado.
Presente caso, contribuinte hora recorrente, deve ter aderido em 30 de 1 de 2012 ao parcelamento da INRFB 12.229, 2011, não observando que a referida IN dispunha apenas sobre débitos apurados no regime especial de microempresa, ou simples, no âmbito da Secretaria da Receita Federal. Trago aqui o trecho, artigo 1º da IN. Segundo o contribuinte, diante do entendimento equivocado de que todos os débitos relacionados à época estariam incluídos no parcelamento, não percebeu que não foram incluídos no parcelamento o débito referente ao RPJ, Código de Receita 2039, período de apuração 1, 2011, no valor de R$20, justamente o que causou o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional. Aqui o termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional, de 14 de 10 de 2013, trouxe como único fundamento a existência de débitos sem exigibilidade suspensa. E transcrevo um termo. Então, incorreram situações que impediram a opção. Débito não previdenciário com a Receita Federal, cuja exigibilidade não está suspensa. Fundamentação de complementar 123, 17.5. Visto débito, exatamente esse. RPJ, saldo devedor, R$20,25. A Lei Complementar 123 instituiu o Estatuto Nacional de Microempresa, traz a seguinte disposição: não poderão recolher os impostos e contribuições na forma artigo inciso 5, que possua débito com o Instituto Nacional com as fazendas públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Cabe lembrar que a Lei Complementar 123 decorre da expressa previsão constitucional sobre o tratamento diferenciado e favorecido das micro e pequenas empresas, incentivando a simplificação tributária, devendo ser interpretada à luz do artigo 179 da Carta Magna. Eu transcrevo os artigos da Constituição, 46. Cabe a lei complementar, estabelecer normas gerais, especialmente sobre a definição do tratamento diferenciado e favorecido das micro e pequenas empresas, e 179, que é a União, pensarão, microempresas PPP, assim definidos em lei, tratamento diferenciado, visando incentivar a simplificação das obrigações. Então, a Lei 10.522, 19 de julho de 2002, que dispõe sobre o cadastro informativo de descréditos não quitados de órgãos e entidades federais, o CADIM, posteriormente alterada pela Lei 11.33 de 2004, dispôs o seguinte: artigo 18. Ficam dispensadas a constituição do crédito, a fazendas que são em dívidas de união, ajuizamento respectivo, bem assim cancelados determinados os créditos, assim, relativamente ao que relaciona. Então, parágrafo 1º. Ficam cancelados os débitos inscritos em dívida da União de valor consolidado igual ou inferior a R$100. Parágrafo 2º. Os autos de execuções fiscais de débitos de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente procurador da Fazenda, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis. Exposto que foi o que foi grifado. Veja que a lei do CADIM, seu artigo 18, determina o cancelamento da inscrição de dívida da União dos débitos de valor consolidado igual ou inferior a R$100, parágrafo 1º, e o arquivamento dos processos de execução fiscal correspondentes, ressalvados casos de débito remanescente legalmente exigíveis, parágrafo 2º. Em outras palavras, considera o legislador como não exigível o valor de débito passivo de inscrição de dívida da União igual ou inferior a R$100. Nestes autos, o contribuinte insurge-se contra o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional por um lapso manifesto, expresso monetariamente em R$20,25, liquidado antes de qualquer iniciativa de satisfação por parte da administração tributária. Voltando à previsão legal da Lei Complementar 123, de 2006, em seu artigo 17, 5º, nota que somente os débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa impedem o recolhimento do tributo sob a sistemática do Simples Nacional. No caso presente, isso implica afirmar que o valor do débito existente na época da opção não era e continua não sendo coercitivamente exigível, quando menos judicialmente exigível, nos termos em que materializado o princípio da insignificância no âmbito da administração tributária federal. Também não se pode olvidar a regra interpretativa prevista no artigo 112 do CTN, define as infrações que lhe combinam penalidades à lei tributária, interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado, com caso de dúvida quanto à natureza da penalidade ou sua graduação. De fato, parece ferir a lógica do sistema e impedir ao contribuinte a sanção de permanecer fora da sistemática do Simples por um ano, em função do valor devido de pequena monta, que é inexigível. Ademais, o contribuinte formalizou e teve deferida sua opção para o ano seguinte, demonstrando que não havia outras razões impeditivas de sua opção. Então, considerando-se todos os argumentos aqui expendidos, é de se concluir que o débito verificado nos presentes autos, em razão do seu ínfimo valor, não é exigível, equivalendo a um débito com exigibilidade suspensa, em tese, o qual não deveria impedir a opção do contribuinte pelo Simples Nacional no ano calendário 2012. Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial do contribuinte. Ok, obrigada. Edeli, quando estiver pronta. Eu já tinha acompanhado a conselheira Lívia no
precedente citado pela Viviane, né, mas acompanhei pelas conclusões, porque achei que não havia lapso, ali havia um lapso justificável, né, para o não recolhimento de um débito de valor tão ínfimo, né, mas muito inteligente, perspicaz aqui a argumentação da conselheira Viviane, acompanho integralmente. Ok, conselheira Lívia, como vota? Acompanho a doutora Viviane pelas conclusões, porque mantém meu entendimento naquele acórdão também, mas o resultado é o mesmo. Conselheira Amélia, como vota? Eu também acompanho pelas conclusões. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, eu vou pedir vênia relatora, eu vou divergir. Eu entendo que essa questão do débito, ele continua sem exigibilidade suspensa. Aqueles débitos dos valores, eles se aplicavam retroativamente, eles não aplicam para frente o valor dos R$100, né? Se a gente estiver devendo R$50 aqui e tiver que renovar o mandato de conselheiro, não vai conseguir renovar o seu mandato porque a nossa certidão não é negativa, né? Eu creio que a única hipótese em que eu aplicaria, na hipótese em que não é possível o recolhimento, por exemplo, se fosse um débito abaixo de R$10, em que não é possível recolher o débito abaixo de R$10. Portanto, se tivesse uma lei proibindo a exigibilidade de débito abaixo de R$100, eu concordaria, mas como essa lei só perdoou o que naquele momento estava inscrito, e não os débitos posteriores, eu peço vênia e para negar provimento ao recurso voluntário, ao recurso especial. Ok, doutor Fernando. Doutor Tozelli. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Caio. Igualmente com a relatora. Ok, eu vou acompanhar a divergência do doutor Fernando. Então, foi conhecido por unanimidade, dado provimento por maioria, vencidos Fernando e Andréia, pelas conclusões Lívia e Amélia, certo? Ok. Doutora Amélia, a senhora seria a próxima, mas dentro do tema eu vou incluir o doutor Caio. Depois a gente volta, porque a gente está aqui com, acho que, questões de pendências com a empresa, doutor Caio, opção inclusão retroativa, estamos dentro do mesmo tema. Esse é o tema que eu estou vendo outras receitas, então eu vou passar para 68, 69, 70, e depois a gente retorna para esse, tá? Então, doutor Caio, vamos em frente. Número 68 da pauta recorrente Fazenda Nacional e interessado Casa Vitória Utilidades Domésticas. Presidente, acho que o apoio quer falar. Pois não, Isaías. Podemos encerrar Pode a gravação, interromper, podemos presidente? interromper.